do Banco do Brasil, da Gol, da ASICS, da Micasa e da Tudos. Damos boas-vindas a todos os senhores e as senhoras. Eu sou Renato Dávila, superintendente da Confederação Brasileira de Voleibol, e vou trabalhar junto de vocês hoje nessa live com o Dr. Vantuil a respeito da Lei de Incentivo, Captação de Recursos. Boa noite muito especial a todos os presidentes de federação que estão presentes aqui na nossa sala. Muito obrigado pela presença. Boas-vindas também a todos os demais representantes das federações e aos meus colegas de CBV também. Nós estamos numa maratona aí de lives, né? Ao longo de mais de um mês, nós temos feito essas lives. Temos duas modalidades. Uma é feita aberta, né, nas segundas e sextas-feiras, que é o Vôlei em Casa, no YouTube. E terças, quartas e quintas, nós fazemos essas lives dentro da Webex, uma plataforma de uma reunião com pessoas convidadas, fundamentalmente indicadas pelas federações nossas parceiras. Antes da gente iniciar, eu tenho alguns avisos importantes para passar para vocês e logo em seguida a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje, tá? Então, em primeiro lugar, gente, é proibido gravar, é proibido fotografar e registrar e reproduzir essa nossa reunião. Depois, nós até publicamos a reunião no nosso site, mas nós não autorizamos essa reprodução aqui. Em segundo lugar, o aviso com relação à programação da nossa semana, né, do resto dessa nossa semana. Nós estamos hoje com o Dr. Vantuil. Teremos amanhã uma fala também muito importante do presidente do nosso Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Leonardo Andreotti, a respeito da importância, né, do tribunal e o trabalho que faz junto conosco. E, para fechar a semana, nós teremos uma live com os atletas que estão no Hall da Fama, e vai ser muito bacana a gente rever todos esses ícones da nossa modalidade. Em seguida, o Sou do Esporte, o Sou Mais Vôlei, que é a plataforma de relacionamento da CBV. Vocês podem acessar, se inscrever, tem pacotes de desconto em lojas parceiras, em empresas, além de um pacote muito grande de notícias, vídeos e informações exclusivas. Basta acessar o site, não paga nada, faz lá um cadastro e a gente passa a receber esse conteúdo exclusivo aí do nosso voleibol. Agora uma mensagem dos nossos patrocinadores. Nós estamos tendo um super desconto aí da Micasa para todos que trabalham aí. Nós que trabalhamos com voleibol, a Micasa está oferecendo 20% de desconto até o dia 30 desse mês, assim como a ASICS. Em todas as compras que forem feitas, o frete é gratuito, tá? E, para finalizar, talvez o mais importante aviso é que, para a gente transcorra com tudo tranquilo, vocês desliguem os microfones. O microfone fica nessa bolinha, na primeira bolinha do lado esquerdo, quando você mexe com o mouse aí na tela do computador. O ícone tem que ficar vermelho para o seu microfone estar desligado. O Dr. Vantuil daqui a pouco vai falar, eu vou apresentá-lo, mas as perguntas que eventualmente vocês tenham precisam ser feitas por escrito no chat, que é esse ícone onde tem uma bolinha. O segundo, o quarto, o quinto ícone na relaçãozinha aí. Quando você aperta essa bolinha, aparece o chat. Então, as perguntas ao final da fala do Dr. Vantuil, eu vou selecionar para ele e vou transmitir para ele. Ele vai responder a todas as perguntas que forem possíveis. E antes da apresentação do nosso convidado, eu quero convidar vocês a assistir um vídeo dos nossos atletas, nossos treinadores,
uma mensagem bem importante para todos nós. Por favor, Marcos. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro não podemos dizer isso. Estamos sim, atentos e solidários ao que vem acontecendo, fazendo a nossa parte. Mas seguimos contando com um bem extremamente precioso e fundamental para seguirmos adiante. O total apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Estamos com o nosso calendário temporariamente paralisado, mas seguimos ativos e planejando um futuro que esperamos seja em breve. E ao voltarmos a lotar ginásios e arenas, voltaremos a dar um merecido retorno a todos os nossos apoiadores. Tão fiéis e importantes para sobrevivermos a esta crise causada pelo Covid-19. O vôlei brasileiro é grande, é vencedor. E com essas empresas ao nosso lado, sairemos ainda mais fortes depois de tudo isso. Apoie quem apoia o voleibol brasileiro. Estaremos juntos e mais fortes, pelo esporte e pelo Brasil. Bem bacana esse nosso vídeo. É importante a gente reforçar esse nosso ânimo de continuar fazendo voleibol, de continuar produzindo o que todos nós aí fazemos em nossas regiões. E para nos ajudar a dar essa continuidade, falando a respeito das possibilidades da lei de incentivo, captação de recursos, eu quero convidar o Dr. Vantuil. Ele é advogado da área desportiva, ele tem mais de 18 anos especializado nessa área de trabalhar com direito esportivo, é uma pessoa diferenciada no nosso meio com relação a isso. Ele presta serviços à CBF, à CBV, na área de consultoria, e o currículo dele é bastante grande, não dá para a gente falar todos os itens, mas eu quero quebrar aqui um pouquinho o protocolo, porque me chamou a atenção, doutor Vantuil, um item aqui do seu currículo que diz que o senhor é membro da Câmara Nacional de Resolução e Disputas da CBF. Então, antes da gente entrar no tema, eu tenho uma curiosidade até de entender exatamente o que quer dizer isso, que instituto é esse, ou que órgão é esse? Boa noite, doutor Vantuil. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, debatendo um pouco, falando um pouco dos projetos aqui que eu participo junto com a CBV. Acompanho já há algum tempo o trabalho que tem sido feito lá. É um trabalho muito sério, muito profissional, sempre buscando a proteção jurídica de forma antecipada, né, tentando se antecipar aos problemas. Isso é muito interessante. É difícil que as entidades, que as pessoas, que as empresas tenham essa visão, né, que a questão jurídica ela é preventiva e não só para resolver o problema. E é um prazer estar aqui, apesar do momento difícil, apesar do momento inusitado que estamos vivendo. Eu quero... É importante o que vocês estão fazendo e é um prazer estar aqui, apesar de todo o momento que estamos passando, né? Antes até de entrar nisso também, Renato, eu queria aproveitar que os presidentes de federações estão aqui também presentes, parabenizar a CBV pela AGO 100% online que acabou de ser realizada. Ajudei um pouco o departamento jurídico da CBV a fazer isso, dando a notícia que ela já está, essa AGO, a ata dela registrada, tá, no RCPJ específico, né, dela. E isso é um marco, né? É um marco da entrada nos novos tempos, né? Aonde a gente pode fazer uma reunião desse tamanho, dessa importância, de forma totalmente virtual e com toda a proteção jurídica necessária. Então, parabéns a todos os presentes e a todos que participaram dessa assembleia. Antes, então, de entrar, essa curiosidade, isso é interessante, isso é um trabalho que a CBF fez, foi criado em 2016, o CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF,
que traz mais ou menos o modelo da FIFA para o Brasil, onde as disputas realizadas entre os entes do futebol, e aí eu digo jogador, clube, empresário de jogador, técnico e comissão técnica, são todas realizadas ali, naquele âmbito, que é uma Câmara Administrativa Arbitral, aonde dando exemplo, um clube contratou um jogador de um outro clube por um valor X e não pagou esse jogador. Então, essa disputa, se não tiver um acordo, se eles não resolverem, ela vai parar no CNRD. Isso, qual as vantagens, né? Se diminuiu muito o número de disputas nos tribunais de justiça do país, né? Aonde no Tribunal de Justiça, pela falta de conhecimento específico da matéria, pela falta de conhecimento das normas, das leis específicas da matéria, porque tem uma especificidade muito grande o esporte, vinham algumas decisões esdrúxulas, né, com relação a isso. Então, a CBF reuniu, através de cada membro indica, né, o seu árbitro, e ali são discutidos os casos do futebol. Hoje, até a estrutura, no seu primeiro momento, ela era pequena, imaginando um número menor assim, de casos. Hoje, de 2016 para cá, já se estourou o número de 600 casos junto ao CNRD. E com as decisões saindo num tempo médio de 1 ano, né, muito mais rápido, muito mais célere do que a justiça comum, e com decisões bem fundamentadas de acordo com as normas desportivas. É um negócio muito interessante. Eu acho que um dia a CBV vai poder fazer isso também perante os entes do voleibol, né? A tendência é essa, evoluindo, Hoje a gente tem, infelizmente, uma diferença muito grande de caixa, de recursos da CBF do futebol comparado aos outros esportes. Então, é uma situação hoje que fica um pouco mais fácil para a CBF desenvolver, fazer do que outras entidades, né? Mas pelo profissionalismo que o vôlei trata as questões, eu entendo que é um passo futuro aí a que aconteça também. Eu entendo que a gente traz isso lá de fora, que é a arbitragem para resolver o problema desportivo, né? Lá fora você tem o CAIS, o TAIS, que desenvolve todas as entidades internacionais, inclusive no vôlei, a FIVB, tem lá o seu tribunal arbitral para dirimir litígios de forma internacional, né? E aqui, no caso da CNRD, é nacional, e a CBV poderia, no futuro, aí, desenvolver um projeto nesse sentido, a hora que der, né? A hora que for permitido, que a gente conseguir sair desse sufoco que o esporte brasileiro vive, principalmente o esporte olímpico, e a gente possa pensar em coisas novas, né? Como a gente vai falar hoje, com relação aos recursos, né, Renato? Consegui explicar um pouquinho? Obrigado pela rápida pincelada aí, porque é realmente uma instituição relativamente nova, né? É uma coisa moderna e que, funcionando, ela vai minimizar muitos problemas, certamente, de litígios e de disputas, né? De quem tem a razão com relação a determinadas situações profissionais que envolvam o esporte. Mas aí o pessoal está aguardando, então, a sua fala a respeito da captação, lei de incentivo ao esporte. O Dr. Vantuil não tem uma apresentação em PowerPoint, não estranhem, ele vai só conversar conosco, realmente, e depois, quando ele terminar, ele vai responder as perguntas de vocês, as dúvidas, lembrando que vocês escrevam no chat, e ao final eu começo a passar para ele, tá bom? Vamos lá, Dr. Vantuil. Renato, eu nem preparei uma apresentação em PowerPoint para esse assunto, porque a gente ia entrar numa coisa chata de procedimentos, de tudo, que eu acho que não é a perspectiva aqui, né? Não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente pincelar um pouco, conversar um pouco sobre o assunto, mostrar um panorama geral desse assunto, né, para a gente debater depois. E o momento é muito oportuno para isso, né? E aí eu quero já também comunicar e dizer que esse projeto que a CBV está, né, começando a desenvolver, muito interessante. Eu e o nosso escritório vamos ajudar a CBV no desenvolvimento desse projeto, que é uma cartilha dando passo a passo das formas, de todas as formas de captação de recursos
voltado a recursos públicos para as entidades que compõem o mundo do voleibol, né? Hoje, infelizmente, o esporte olímpico, onde o voleibol se inclui, ele vive de 70% das suas receitas são advindas de recursos públicos, né? Infelizmente, né? Poucas entidades, e aí a CBV está na frente, está ali em primeiro, né, dos esportes olímpicos, possuem patrocínios fortes de forma privada, né? Então, tirando o COB, o CPB, a CBV hoje, com esporte, com patrocínios privados, é uma das tops, né? E também, né, eu acho que a CBV, até pela experiência própria, ela vai poder passar aos seus filiados, não só as federações estaduais, como os clubes, e até possivelmente os atletas que tenham essa intenção, o procedimento que é feito, explicar melhor, desvendar um pouco através dessa cartilha os detalhes para você obter esses recursos públicos, né? Como a CBV hoje, eu peguei aqui um levantamento, a CBV hoje é a 5ª entidade do esporte que mais pegou, mais conseguiu recursos públicos do ano de 2007 a 2018. Né? A única entidade esportiva, confederação, né, esportiva que conseguiu mais recursos do que a CBV nesse período foi a Confederação Brasileira de Judô, muito pouco a mais, muito próximo, tá? E de clube, o top desses aí, isso aí todo mundo já sabe pelo trabalho também que é feito lá, foi o Esporte Clube Pinheiros, né? Nesse período todo, foi a entidade que mais conseguiu recurso público da Lei de Incentivo ao Esporte, tá? Focando nessa modalidade de incentivo. Então, é importante desvendar, porque muitas entidades, muitas pessoas, muitas empresas, elas não sabem como se faz isso de uma forma detalhada. A Lei de Incentivo ao Esporte, ela até é um pouco mais conhecida nesse nosso mercado. Mas a gente tem várias outras formas de captação disso, né? A gente tem através de emendas parlamentares, através de convênios, né? Com a Secretaria de Esporte Municipal, Secretaria de Esporte Estadual, Secretaria de Esporte Nacional, agora que não é mais ministério, é uma secretaria. Então, a ideia desse trabalho que a CBV vai desenvolver, e é um legado que ela vai deixar, né, para os seus filiados, esse detalhamento de como se faz isso, né? Um pedido de emenda parlamentar, hoje, ela é muito fácil de fazer. Você tem que arrumar um deputado lá que ele, de uma certa forma, ele tem identificação com o seu projeto, ele tem identificação com o seu esporte, ele é do seu estado, ele é do seu município, e que ele tenha dentro do orçamento dele de emendas a possibilidade de incentivar, através de uma emenda, o projeto que você está desenvolvendo. Isso é uma carta pedido, é uma coisa simples de se fazer. Tem prazo, tem procedimentos, tem aprovação a ser feita, mas o trâmite não é difícil. Isso é importante a gente esclarecer a todos, né? Então, assim, só para passar um pouco pelo trabalho que vai ser feito, eu vou falar um pouco aqui os tópicos do trabalho que vai ser feito e depois eu quero entrar um pouquinho também, não vou me alongar muito, mas eu quero entrar um pouquinho também nas oportunidades, né, que esse momento que a gente está passando, esse momento de Covid, está trazendo as oportunidades que estão sendo trazidas para o esporte, né? Porque a primeira pergunta que alguns vão fazer é o seguinte: poxa, mas para eu conseguir qualquer recurso público, eu preciso ter as certidões negativas para poder fazer isso. Realmente, vai precisar das certidões negativas. E essas entidades que conseguem ter isso estão muito na frente, porque estão conseguindo, e eu falei aqui os números, o Pinheiros, o CBV, a CBJ e algumas outras entidades que conseguem um valor significativo de recursos públicos e conseguem desenvolver a sua modalidade. Então, é importante você fazer isso. Só que o que acontece? Agora, com a pandemia, e eu vou entrar depois de falar um pouco sobre o trabalho que vai estar sendo feito, sobre essa cartilha, surgiram oportunidades, que é a Lei 13.988 de 2020, que é a transação tributária, a possibilidade
modalidade de transação tributária, que era uma questão prevista no Código Tributário, que tinha que ser normatizada e que nunca isso tinha saído do papel, e agora, com isso, acabou saindo. É o governo permitindo à Receita Federal a ela poder fazer uma transação tributária e ajustar as dívidas, da forma que ela entender melhor, dentro de alguns parâmetros, de algumas regras estabelecidas na lei, ela poder fazer essa transação, fazer esse acordo com o devedor e receber esse dinheiro de volta, e aí sim limpando as certidões, ficando tudo certinho com o devedor. Nós temos lá a modalidade de uma forma que é por edital abaixo de 15 milhões, acima de 15 milhões por proposta individual, eu vou falar com mais detalhe, mas nós temos também, com isso, já em sequência da Lei 13.978, saiu a portaria 14.402, de 16 de junho de 2020, que estabelece as condições para transação excepcional, tá? Que é advinda dessa Lei 13.988, na cobrança da dívida ativa da União em função dos efeitos do coronavírus. Então, neste momento, durante o coronavírus, a gente tem forma de fazer até excepcionalmente coisas que não estão naquela lei. Então, o que seria isso, para falar de forma simplificada? As entidades que querem pagar podem comprovar uma forma de pagamento, poderem pagar da forma que podem, poder pagar de uma forma que caiba dentro do seu orçamento, que eles consigam desenvolver, continuar desenvolvendo as suas atividades e façam aquele parcelamento para poder zerar essa dívida, a União receber esse débito e a entidade poder zerar ali suas certidões e tocar a sua vida para frente através desses projetos. Então, eu vou entrar um pouquinho mais nisso aí depois para explicar, mas vou falar um pouco agora do projeto em si, né? A ideia desse projeto, que é a cartilha, né? Que ela vai estar em versão impressa, vai ter versão digital, para poder ter o acesso, principalmente nesse momento, né? É que a gente faça um passo a passo da Lei de Incentivo ao Esporte, tá? Onde a gente vai apresentar as entidades que podem apresentar esses projetos, né? Que são entidades sem fins lucrativos, no caso do esporte, que tenha no seu objeto social atividade esportiva, né? Quem é que pode patrocinar? Você pode, hoje, esse é um ponto também importante, normalmente por essa lei, né? Hoje, são até 1% de entidades que são tributadas pelo lucro real, né? Tem projeto para aumentar isso até 3%, e pessoa física, até 6% do imposto de renda da pessoa física. Isso hoje é um produto muito pouco explorado, porque ele tem uma dificuldade de realização, né? Porque, teoricamente, a pessoa física ela vai ter que adiantar esse valor para depois descontar do seu imposto de renda, né? Mas tem hoje alguns sistemas, algumas formas de se fazer isso, algumas empresas especializadas em fazer isso, que isso é super interessante, dependendo do projeto, querendo ajudar aquela atividade, aquela modalidade, que pode dar muito certo. A título de exemplo, o Flamengo fez esse projeto de incentivo fiscal para os esportes olímpicos dele através de pessoa física, que, se eu não me engano, no ano de 2018 para 2019, eu não tenho o número desse ano, mas 2018 para 2019, captou mais de 8 milhões de reais de pessoa física para projetos incentivados, da Lei de Incentivo ao Esporte, né, para o seu destinado exclusivamente aos seus esportes olímpicos. Por isso que o Flamengo conseguiu também, de um trabalho sendo feito de um tempo para cá, a desenvolver melhor, de uma forma mais profissional, os seus esportes olímpicos também. E hoje a gente vê o sucesso em várias modalidades. Então, a ideia é também dar essa noção, mostrar como isso pode ser feito, que não é tão difícil assim. É mais difícil, é mais complicado, mas não é tão difícil assim e que pode ser feito. Mostrar o fluxo de processo, detalhar como você tem que fazer, como é que é do começo ao fim, como uma lei de incentivo, o projeto de lei de incentivo ao esporte, a forma de elaboração e admissibilidade do projeto. Vamos falar as vedações, o que não pode conter, o que vai ser, se for apresentado dessa forma, vai ser lá
vedado, não vai poder conter no projeto. A solicitação de estorno, as coisas que você pode fazer e pode ser feito estorno na hora de uma prestação de contas. Vamos esclarecer a melhor forma de se fazer uma prestação de contas, né? O acompanhamento e execução de um processo desse. E vamos fazer tudo isso, tem um pouco mais de detalhe, mas vamos fazer tudo isso na esfera federal, né, que é a principal, que a gente entende, mas também vamos pincelar esses procedimentos na estadual e na municipal. Lógico que nem todos os estados têm lei de incentivo ao esporte no seu estado e também lei de incentivo ao esporte no seu município. Isso vai ser uma peculiaridade de cada um, mas nós vamos dar alguns exemplos de estados que têm isso também, tá? Para mostrar como que é feito, e citando sempre alguns casos já que foram realizados, casos de sucesso com relação a isso, né? Mecanismos de financiamento ao esporte, nós vamos destrinchar também muito isso, com foco nas emendas parlamentares, que a gente entende que é um produto que poucos se utilizam disso. E todo mundo tem um deputado no seu estado, no seu município, que podem destinar parte das suas emendas, e agora, se não me engano, foi no ano passado, as emendas parlamentares ficaram impositivas, elas têm que ser feitas, elas têm que ser executadas. Tem 50% do valor que cada deputado tem de emenda parlamentar que tem que ser destinado para saúde e educação, mas tem outros 50% que são para projetos que ele entende que são de desenvolvimento, principalmente do seu curral eleitoral, do seu estado, principalmente. Então, isso é pegar um deputado, botar debaixo do braço, trazer ele, mostrar o projeto, desenvolver o projeto, né? Fazer um pedido que vai ser todo detalhado nessa cartilha que nós vamos fazer e pedir para ele ajudar esse projeto. Isso é muito pouco executado no mundo esportivo, esse tipo de emenda. Eu sei que a CBV já fez isso. A CBV tem um departamento na sua sede que faz muito bem isso, né? A CBV, eu acho que das entidades de esporte olímpico, mas acho que está na frente aí com relação a isso, a Adjutor. Mas isso é importante que isso desça no sistema do voleibol também, que as federações consigam se organizar para isso, porque isso é uma renda que está aí, isso é um valor, é um recurso, né? Não é uma renda, é um recurso que está aí. Muitas vezes no Ministério dos Esportes, o recurso, eu acho que desde que começou a lei de incentivo fiscal, o valor destinado para incentivo fiscal da lei de incentivo de esporte, ele nunca foi alcançado ao total, nunca. Às vezes por falta de projetos aprovados, mas muitas vezes também por falta da captação do patrocínio, a captação de quem vai bancar esse incentivo fiscal. E isso é importante entender também, quem pode, quem não pode, qual o percentual, trazer... Por quê? Porque a partir de 20% do valor do projeto, esse projeto pode começar, ele pode andar, né? Você tem que ter um percentual para ele ir para a rua, e depois você tem que captar o resto. Se por um acaso não conseguir captar, esse projeto ele vai parar ali num pedaço, mas ele já pode começar a andar com 20% do valor captado. Outra dica que a gente vai dar muito importante é que quem entra com projeto já com compromisso de empresas que vão bancar aquilo, que vão apoiar aquele projeto, que vão dar parte do seu imposto para aquele projeto, de acordo com o que está estabelecido na lei, já pula fila, ganha um tempo enorme nessa situação para a execução do projeto. Então, são detalhes que eu acho que são muito importantes para a gente passar para todo esse pessoal. Outro ponto importante que vai estar detalhado lá são os recursos advindos de loterias, né? Porque hoje a gente conhece muito da Lei Piva, que ajuda não só o atleta de forma direta, como as confederações, porque parte de recurso que é destinado ao COB, que é destinado também às entidades, às confederações, para lá a sua manutenção com os carimbos já feitos ali para poder a destinação desse recurso. Mas, no entanto, tem parte desse valor da loteria que vai para o CBC, a Confederação Brasileira de Clubes, o Comitê Brasileiro de Clubes. E o Comitê Brasileiro de Clubes, ele é obrigado, por esse repasse, pelo seu objetivo, a fomentar o desenvolvimento
das atividades dos clubes, principalmente competições. Então, hoje, muitos clubes desenvolvem competições através do CBC, com o apoio do CBC. Então, nós vamos ensinar aqui também, dentro dessa cartilha, qual todo o procedimento, o que você tem que ter, como você tem que fazer para ir ao CBC e solicitar um apoio dentro do orçamento dele, lógico, um apoio para o desenvolvimento das suas competições. Então, qualquer clube de vôlei hoje que desenvolva o voleibol e seja afiliado ao CBC, pode fazer isso. Eu já sei que muitos clubes, principalmente os grandes, né, Fluminense, se não me engano, Botafogo, desenvolveram já projetos de vôlei junto com o CBC, através de, principalmente, categorias de base, formação, essas coisas todas. Então, isso a gente vai detalhar tudo isso para vocês entenderem com maior riqueza como se faz isso, né? No entanto, como eu falei, é importante que, para todo esse processo, para você ter acesso a esse processo, principalmente com relação a recurso público, né, tenha que ter a certidão negativa, né? O Lei de Incentivo Fiscal exige um número maior de certidões, estadual um pouco menor, mas você tem que ter certidão para poder ter esses recursos, ter acesso a esses recursos. E isso, o momento hoje, é muito importante. Por quê? A Lei 13.988 estabeleceu a transação tributária. Então, hoje, a Receita Federal ela pode fazer diretamente a transação tributária com o seu devedor, tá? Com quem está inscrito na dívida ativa. Essa transação tributária, pela lei, ela tem um corte ali. Quem deve até 15 milhões, através de edital publicado pela própria Receita. Acima de 15 milhões, através de proposta individual. O próprio devedor vai fazer uma proposta para isso. Pode ter um desconto, dependendo da situação que você se enquadrar, de até 70% dos juros e multas, né? Conservando o principal. Então, e pelo momento do Covid, saiu a portaria, como eu falei, deixa eu só rever aqui o número dela, saiu a portaria 14.402, 16 de junho de 2020, que estabelece as condições para a transação excepcional. Então, até essas dívidas abaixo dos 15 milhões, pode, neste momento de pandemia, se adequar ao pagamento da sua dívida à sua possibilidade, à sua receita. Por que isso? Hoje, o mais importante, o que o governo está avisando nesse momento de pandemia, é a manutenção das atividades, é a manutenção dos empregos, é a manutenção do fomento, do desenvolvimento, no nosso caso aqui, do esporte, o esporte continua a ser desenvolvido da melhor forma e não quebre. Então, se teve essa possibilidade, isso não é um trabalho fácil, isso tem que ter uma consultoria, porque você tem que fazer todo um estudo da sua dívida, tem que fazer todo um estudo de possibilidade de pagamento dessa dívida e tem que fazer todo um estudo de reestruturação para você enviar. Não adianta falar, eu tenho aqui, eu posso pagar R$1.000 por mês durante tanto tempo e é isso que eu posso fazer. Isso não adianta, isso não vai passar na Receita Federal. Você tem que mostrar que você só pode pagar aquilo, o porquê que você só pode pagar aquilo, a forma que você vai pagar, que você vai cumprir, e que pagando aquilo você vai manter os impostos correntes em dia, e que você está se reestruturando para que aquilo não aconteça mais. Você está tomando providências para que aquilo não aconteça mais. Então, tem que se apresentar uma coisa robusta. Ter uma consultoria para isso, para que apresente um projeto bem feito, mas pode ser uma oportunidade de zerar a pedra, pode ser uma oportunidade de se ajeitar. E aí, se ajeitando, estando preparado para conseguir os recursos públicos dessa forma, pronto, vai embora. Porque se souber, se você zerou o teu passivo, que foram constituídos esses anos, pelos motivos diversos, se você conseguiu equacionar isso, e se preparar, montar uma equipe e entender bem a forma de captação desses recursos,
a chance de você seguir muito melhor daqui para frente é enorme, é enorme. Lógico que temos uma luta muito grande pela frente, é triste, infelizmente, no nosso país, o esporte olímpico, a importância do voleibol para o nosso país, viver muito ainda de recurso público. A ideia, assim, a gente vive num país com dificuldades financeiras, com crise, no momento agora os patrocinadores correndo, graças a Deus a CBV tem alguns contratos importantes, contratos que já são parceiros de muito tempo da entidade, então conhecem o trabalho, acreditam no trabalho e nessa hora não vão abandonar. Mas a grande maioria do esporte olímpico e inclusive as federações, os esportes de base, eles não conseguem ter o apoio necessário da iniciativa privada. Então, enquanto a gente não vira esse jogo, enquanto a gente não consegue mudar isso, isso vai depender não só do nosso trabalho, não só do trabalho da classe esportiva, né, do esporte em si, mas vai depender também do nosso país, né, da nossa conjuntura nacional, conjuntura econômica. Mas até esse jogo virar, até a gente conseguir fazer isso, a questão do recurso público é muito importante. É dever do Estado, na Constituição, fomentar o esporte no nosso país, né? A gente tem hoje mecanismos aí à disposição. A gente tem mecanismos à disposição. A gente tem que saber aproveitá-los. A gente tem que saber todos os trâmites para aproveitar o máximo possível. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas a partir do momento que você faz direito, e aí a CBV novamente é um exemplo, e eu posso citar outras confederações, outras entidades, outros clubes, quando você faz direito, faz bem feito, mostra que está fazendo, aquele patrocinador que você conseguiu com muito suor, até no incentivo fiscal, eu estou falando no incentivo fiscal, aquele patrocinador que vai te apoiar através de incentivo fiscal. Ele vê que aquilo ali está sendo bem feito, a prestação de conta está bem feita, que aquele projeto ele se replica, ele vai continuar com você. A maior dificuldade de projetos de incentivo fiscal é fazer o primeiro, e você desenvolver bem feito um primeiro. Depois que você faz aquele primeiro, a tendência é que ele se replique. E os apoiadores, a não ser que tiver alguma outra dificuldade, continue apoiando aquele projeto em outras situações. Então, eu conheço vários, nosso escritório já fez vários projetos nesse sentido e acompanha várias entidades nesse sentido, que depois os projetos foram replicados com pequenos ajustes, com pequenas mudanças, mas replicados ano a ano com o mesmo apoio, né? Então, isso é importante, porque a hora que ajeita e faz, consegue. Isso não é uma regra, mas a gente vê muito acontecer, muito, muito, muito acontecer. Eu fico orgulhoso da CBV estar se preocupando com isso, tá querendo esclarecer isso para os seus de forma detalhada, né? Não é falar, tem incentivo fiscal, é assim que faz, você vai lá na Secretaria de Esporte, apresenta um projeto, vai passar lá por uma planilha, pega o orçamento de 3, não é bem assim, tem muitos detalhes que se a gente souber fazer desde o início, quantos projetos, quem já fez aí projetos, quantas vezes o projeto analisado na época do Ministério dos Esportes, agora a Secretaria, vai, volta para ajeitar, vai, volta para ajeitar, porque o negócio não está. Olha o tempo que você perde para isso. Então, se você conseguir, através disso, a CBV, ajudar pelo menos que consiga fazer de uma forma mais célere, mais organizada, mais bem feita, tomando os cuidados necessários, já é um grande ganho. Se ela conseguir ainda com tudo isso, aumente a receita dos seus filiados, dos seus parceiros, dos seus membros, é uma vitória. Se conseguir de um, já foi uma vitória muito grande o trabalho. Se conseguir de alguns, de vários, é uma vitória enorme. Então, eu fico muito orgulhoso de estar participando disso. Eu acho que vai ser um sucesso e é um legado. Sem dúvida nenhuma, é um legado. É isso, Renato. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição para a gente conversar. Ô, doutor Ventuil, é uma avalanche de informações, né? É uma torrente aí de questões. Acho muito, muito bacana toda essa temática. Tenho certeza que o pessoal aí está aproveitando bastante. Para te situar, nós estamos com mais de 140 pessoas na sala, 144 pessoas aproximadamente. Que ótimo. Nós temos
10 presidentes de federação acompanhando aqui, dando o seu prestígio à nossa live. E também eu queria destacar a presença de um campeão olímpico, o nosso Lipe está acompanhando também, assim como outros vários aqui são empreendedores da nossa modalidade, são vários que estão aqui, são rostos conhecidos, né, que desenvolvem projetos na nossa modalidade, nas suas regiões, nos seus estados, e todos eles certamente transpiram muito para conseguir o recurso financeiro para subsidiar e dar vida, né, a seus projetos. Então, eu vou começar a selecionar aqui as perguntas, que já temos algumas das pessoas que estavam aqui acompanhando, e a primeira é do presidente da Federação do Rio Grande do Sul, o Zunino, e ele questiona a respeito dessa excepcionalidade da legislação que você citou, com relação à renegociação de dívidas, né? Se pode tratar de dívidas geradas durante o período dos bingos. E houve aquele período em que várias federações se associaram a bingos. Não sei se todos sabem da história, os bingos fecharam, era uma brecha da legislação da época, e muitas entidades acabaram herdando dívidas dessa parceria. O que você pode dizer em resposta a essa pergunta, doutor Matheus? Sem dúvida nenhuma. Isso foi até questionado na época da tramitação. O nosso escritório acompanhou muito a tramitação dessa lei, né? Porque a gente entende que isso é importante para todos, não só o esporte olímpico, como o futebol também, nesse momento. E a questão dos bingos foi colocada, né, em algum momento. Isso entra, não entra? Como é que a gente pode fazer? Entra tudo que foi judicializado, tudo que está em dívida ativa. Só não entra dívida que ainda não foi cobrada. Você tem a dívida, sabe que você não pagou ainda, mas ela ainda não foi motivo de entrar na dívida ativa da União pela Receita. Então, isso ainda não entra. Mas tudo que já foi, tudo que já está judicializado, ou tudo que já está para pagar nesse momento, entra nesse bolo, né? Para fazer a transação tributária. No caso de dívida de bingo, a grande maioria, a gente sabe que tem entidade, a gente foi até consultado há pouco tempo, são dívidas acima de 15 milhões. Então, dívidas de 15 milhões são propostas individuais, são propostas feitas pelo próprio devedor à Receita. Agora, esse é o ponto, por isso que eu falei aqui antes, de uma preparação de uma proposta bem feita, do conhecimento real da sua dívida, da possibilidade de pagamento e de um plano de reestruturação para frente. Porque aí você consegue mostrar à Receita assim, eu vou fazer, eu vou pagar. E outro ponto muito importante é que após a Receita dentro da sua condição, dentro desse momento da pandemia, que está se abrindo essa sessão, né? E aí, a gente... É importante dizer que a partir do momento que fizemos lá tudo isso, foi aprovado na Receita Federal essa situação, você vai ganhar a certidão negativa de débito com efeito positivo, né? Certidão positiva com efeito negativo, eu acho que é isso. A certidão lá para você poder fazer os seus projetos, fazer as suas questões, mas tem que manter também em dia o corrente e o para frente, né? Por isso que é muito importante esse planejamento e mostrar essa questão do para frente, porque se o para frente começar, eu equalizei aqui, mas não vou pagar o da frente para poder pagar o de trás, né? Você vai sair da mesma forma do plano e vai estourar tudo novamente, né? Até por esse assunto, fazer um comentário, Renato. Na época desse negócio da vela, a gente assessora algumas confederações, né? A gente tem o prazer de ajudar aí o esporte, não só o voleibol, mas algumas confederações. E uma confederação veio com essa para a gente, a confederação de vela, ela pegou a dívida, aquela dívida que tinha, ela entrou lá em insolvência, ela fechou, né, teoricamente, aquela e abriu uma nova aqui do lado. Fechar não fechou porque você não pode fechar tudo com uma dívida. Você tem ali, enquanto não equacionar, aquilo fica aberto ali. Mas fundaram uma nova aqui, com novos dirigentes, com tudo, mas vinculada aos mesmos órgãos e tudo, e achou assim, encontrei a solução mágica, né? Eu vou
me dei bem, eu deixei aqui todo mundo com a banana na mão, e aqui eu estou tocando uma coisa nova, zeradinha, bonitinha, né? Apesar que o trabalho da CBVela, pós isso, muito bom, tá? Muito legal, muito bem desenvolvido, pós, né, na entidade nova. Mas tinha esse problema aqui, que é da mesma entidade, que carrega, não adianta. E aí uma entidade que a gente assessorava perguntou se queria fazer a mesma coisa, perguntou se podia, tal. A gente fez um parecer lá de 50 páginas, mostrando que, na nossa opinião, isso não dava para fazer, que isso ia dar problema. E aí, leu o parecer, viu, explicamos, entenderam, mas eu senti na reunião que entenderam, mas falaram assim, pô, mas eles fizeram. Pô, por que eu não posso fazer, né? Menos de 3 meses depois do parecer, Renata, saiu a decisão da Justiça fazendo a nova entidade reconhecer toda a dívida da entidade antiga e ainda sobrou para o COB, que, na época, ele autorizou essa operação. No momento, o COB agora conseguiu o valor da lei Agnello Piva, porque ele não podia receber também, porque ele virou com certidão negativa naquele momento. E se ele não recebe, ele não repassa a ninguém, estava todo mundo prejudicado. A gente ajudou no entendimento que aquele valor, ele, apesar de ser um valor vindo do governo, da Caixa Econômica Federal, ele não é público. Ele é um valor das loterias, das apostas dos apostadores, que, por lei, ele é repassado direto para as entidades olímpicas, para o COB, que repassa as entidades olímpicas. Então, junto com o Vladimir Camargo, de Brasília, um ótimo advogado da área também, nós conseguimos, junto ao COB, desenvolver um entendimento de que aquele valor, ele não, a Caixa Econômica Federal era somente um gestor, um repassador desse valor às entidades, e não era público. E com isso, mesmo com a certidão negativa, não poderia ser retido esse valor, ele teria que ser repassado. O COB, eu acho que conseguiu uma decisão lá, saiu também da certidão negativa, por enquanto está fora da questão, mas mesmo assim já tinha conseguido o repasse, a Caixa corroborou com esse entendimento, ela entendeu que era. O Ministério dos Esportes também, na época, não era secretaria ainda, eu acho, ou já era, não sei. Também eles entenderam que esse entendimento é o correto e essa questão foi superada, né? Mas essa dívida, sim, entra também na transação tributária, sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade única, desde que se consiga fazer. Lógico que tem situações, tem entidade que a situação é tão complicada que realmente nem isso vai ajudar, não vai conseguir, porque não vai ter condições de pagamento, a dívida é muito grande e vai ser difícil. Mas tem algumas entidades que eu acho que é uma oportunidade muito grande para resolver a sua vida. Perfeito, perfeito. Tem outra pergunta aqui do Márcio, e ele está citando que ele tem um projeto de lei federal, né, de incentivo aprovado, e ele questiona aqui, ele faz algumas colocações, e ele questiona a respeito da dificuldade de captação e do entendimento das empresas, né, do investimento, né, nesse tipo de projeto. E é um projeto de voleibol de praia, e ele quer saber de que forma que as empresas podem entender, né, que o voleibol de praia e o voleibol, né, o esporte de maneira geral, é um bom produto para esse tipo de investimento. Assim, você tem 2 tipos aí de convencimento, né? Um é o próprio produto, é um próprio do marketing. O que você vai dar? Assim, hoje, infelizmente, algumas empresas elas tratam isso como uma verba de marketing. Ela não coloca como um extra. Ela bota assim, dentro da sua verba de marketing, você tem lá X milhões para gastar de marketing. Só que, desses X milhões, tanto é incentivado. Você tem que arrumar projeto incentivado. Então, está dentro da verba de marketing. Então, para estar dentro da verba de marketing, o que o departamento de marketing quer? Exposição. Ele quer que isso tenha mídia, e que não é o objetivo, tá, da lei. O objetivo da lei é o fomento do esporte, principalmente projetos de esporte de base, essas coisas todas. Então, tem de alto rendimento também, tanto que é diferenciado dentro do próprio da Secretaria de Esporte o projeto de alto rendimento e o projeto de base. Então, tem aí um trabalho de marketing que tem que ser muito bem feito também na hora da apresentação desse projeto, para a empresa entender que aquilo cabe dentro da verba dela de marketing, que aquilo, para ela,
vai dar não só um retorno social, um retorno de incentivo àquele projeto, e vai dar um retorno de marketing. Então, a parte social e marketing tem que estar muito bem alinhada, muito bem desenvolvida e muito bem apresentada para a empresa. Mas tem um outro problema também, que na parte contábil, na hora da empresa contabilizar esse incentivo fiscal, como ele só você não pode fazer isso na hora, botar no cálculo, a empresa faz investimento e só no exercício seguinte que ela faz a compensação disso, o que acontece? Se a empresa não souber fazer bem esse controle contábil, essa questão contábil, ela pode ter um resultado final mascarado menor. Ela pode apresentar um resultado menor, que não é verdade, porque aquilo é um incentivo fiscal que depois vai ser compensado na frente. Tá? Mas pode. E aí, muitas vezes, executivos de empresas grandes que não têm o conhecimento correto dessa questão, eles não querem fazer porque eles ganham bônus em cima de performance, em cima dos valores. E aí, quando esse valor, principalmente de multinacional, porque na multinacional você não consegue explicar isso lá fora. Como você vai fazer o controle gerencial e a demonstração financeira. Então, eles não conseguem entender. Não, como é que aqui está assim e aqui está assado? Eu não posso, tem que ser tudo da mesma forma. Mas aqui você consegue. Aqui a gente tem, em quase todas as empresas, a gente tem lá a nossa demonstração financeira, mas nós temos nosso controle gerencial, que tem algumas questões ali que são diferentes, para a gente mostrar por que aquilo é feito. Então, a gente tem uma dificuldade aí, a ideia, isso é um ponto que a gente está vendo, mas a ideia é que a gente também coloque na cartilha um pouco dessa explicação para que se possa explicar à empresa essa metodologia, para que possa entender, porque também tem isso, Renato. Tem muitos executivos de marketing e tem muitos diretores, que são as pessoas que tratam da questão do científico, que não entendem isso. Então, tem uma determinação lá do CEO, de alguém, falando, isso aí no final do ano vai atrapalhar o nosso resultado no papel, o nosso EBITDA, tal, não sei o quê, e com isso vai diminuir o nosso bônus. Então, esquece incentivo fiscal de lei, não vamos fazer. Porque isso pode dar prejuízo. E isso é uma mentira, tanto que a gente vê várias empresas grandes, várias empresas importantes fazendo isso, né? Mas é um dificultador. A gente já viu isso, a gente já teve que ir em empresas explicar essa metodologia para eles entenderem como é que isso era feito, para poder eles bancarem o projeto. Mas, assim, para chegar nisso, Renato, para chegar nesse ponto contábil, primeiro tem que ser realmente feito o convencimento de que aquilo é um bom projeto. E hoje, infelizmente, o bom projeto você tem que demonstrar o social do projeto, o desenvolvimento da modalidade, o que vai ser feito, né? A credibilidade, infelizmente no esporte também, a gente tem que mostrar a credibilidade, mostrar que a prestação, que você está preparado para fazer a prestação de conta. Muitas empresas hoje têm medo de entrar nisso e depois da prestação de conta ela não vir certa, o dinheiro não ser destinado os recursos não serem destinados ao lugar exato que está ali no projeto, e o nome dela, que ela não tem o controle do dia a dia do projeto, o nome dela está envolvida nessa situação. Esse é um outro ponto também muito importante demonstrar. Então é importante, né, que todos os captadores que estão nos acompanhando, né, aqui se preocupem também em entender essa mecânica básica, né, de contabilidade e de entendimento de balanço financeiro das empresas, porque você pode se antecipar a esse tipo de postura, né, das empresas, não só vendendo a ideia, né, não só vendendo o peixe, né, o produto, que aqui todo mundo é apaixonado pela modalidade, todo mundo sabe fazer isso, né, porque o voleibol é isso, o voleibol é aquilo, o vôlei de praia é sensacional, tudo isso é ótimo. Agora, eu acho que talvez seja importante se aprofundar um pouco nessa parte técnica, entendendo como isso funciona e já de antemão apresentando isso para a empresa, não só a capacidade de fazer a prestação de contas, que é importantíssimo, como também colocando essa questão que o senhor acabou de explicar para nós, né? Bem legal isso.
No nosso roteiro da cartilha, Renata, a prestação de contas já está aqui como deve ser feita, os cuidados que devem ser tomados, tal. Então isso é muito importante. Se você não tiver uma prestação de contas bem feita, você não faz novo projeto e pode vir a ter um problema. E isso é importante você mostrar, a partir do que eu falei, depois você faz o primeiro e dá tudo certinho, e depois vem a reboque, entendeu? Então, e a gente pretende também alguns esclarecimentos dessa questão contábil na cartilha, mas é importante isso que tenha o contador, as pessoas que possam estar prontas, preparadas para também, se encontrar essa dificuldade ali na frente, esclarecer. Aproveitando esse gancho, você está falando várias vezes a respeito da cartilha, já tem algumas perguntas a respeito. Qual é o cronograma da cartilha? Quando essa cartilha vai estar disponível para o pessoal? A gente ainda não finalizou isso eu estou tratando com o Radamés, com o pessoal da CBV, o Thiago do Jurídico, eles já conversaram, acho, com o comitê de diretor. Tem alguns trâmitezinhos da CBV ainda para serem superados, que eu acho que estão aí em vias de serem superados. E aí eu acho que a partir do momento que tiver tudo certo, tudo assinado, se eu não me engano, o prazo que a gente colocou, eu acho que em 60 dias a gente entrega tudo pronto lá para a CBV poder disponibilizar para vocês, a quem ela quiser disponibilizar. Renato. Eu acho que consegue fazer até menos, assim, porque isso foi até o Radamés aí, ele pode explicar melhor. O problema do acordo é que o Vantuil é muito caro, entendeu? Esse que é o problema. Não, a gente queria, a nossa negociação inicial, né, Vantuil, era no sentido até de, na Assembleia, a gente já dá de presente os livrinhos para o manual para todas as federações. Então, as 27 federações vão receber um manual. Está só agora a negociação a parte jurídica de assinatura de contratos e tal, mas eu acredito que em 60 dias todo mundo já vai estar recebendo. A gente vai tentar, até por esse momento, Radamés, e a aflição de todo mundo, diminuir esse prazo. Eu prometo para você que a gente vai fazer um esforço para tentar diminuir o prazo enquanto antes a gente vai entregar para você, lá, de acordo com o contrato, um número X de livrinhos físicos e também a versão virtual para quem você quiser botar no site, você fazer a forma que você entender melhor. Muito obrigado. Nada, seguindo aqui, nós temos uma pergunta do Ricardo França. Ele pergunta para você, doutor Vantuil, o que você achou das mudanças da portaria 424/2020? Acho que refere-se à certificação das entidades nos termos 18 e 18A, na análise técnico-orçamentária, ajudou bastante, ou seja, depois que você efetua a captação, ganhando tempo durante o processo, não necessita fazer investimento inicial de mudar o estatuto e o retorno para protocolar até 15 de setembro. Importante para captar no ano calendário do exercício fiscal até dezembro. E ele pede para você comentar um pouco a respeito disso. Renato, eu tenho até que ver com mais detalhe. Assim, esse momento a gente está com uma chuva de medidas, né? Instruções normativas, leis e tudo. Eu sei que a gente teve aí um facilitador disso aí agora também. Nós vamos ter também num projeto, se eu não me engano, 2824, que está para ser votado agora, que é muito importante também para os atletas, para as entidades olímpicas, que está sendo o relator, o deputado Alexandre Frota, e que tem alguma coisa sobre isso também. Eu tenho que ver com mais calma isso aí, mas o momento é isso, como eu estou falando, as coisas estão vindo para facilitar um pouco, né? Então, quem se organizar, quem tiver organizado, quem tiver atento ao momento, pode tirar algum proveito, né? Apesar do prejuízo todo que já foi causado, pelo problema todo que já foi causado, mas tentar agora, pelo menos, minimizar isso e melhorar a sua situação com essas medidas que estão acontecendo agora. Então, eu acho que é importante, mas eu tenho que me aprofundar um pouco mais para poder... O pessoal ficou... A Edilene pergunta, na elaboração de um projeto para uso da lei de incentivo, né, qual seria uma dica que você poderia dar que se fosse mais relevante para a possível facilitação da aprovação desse projeto?
A gente vai ter, a gente tem várias situações que a gente mostra aqui, deixa eu pegar aqui na base, que a gente tem que coloca, né? A primeira coisa para aprovação desse projeto, facilitação, é o seguinte: ponto 1, você seguir os trâmites certinhos do que você tem que apresentar, né? Então, aqui na cartilha, nós vamos apresentar, você tem que pegar orçamento de 3 empresas para cada coisa que você for comprar, a planilha tem que estar muito bem detalhada, separada nos itens para cada situação do projeto. Agora, principalmente, o que passa na frente de todo mundo, o que dá é você apresentar já a carta de intenção de patrocínio do projeto, né? Esse é o grande ponto, porque o que acontece? E isso foi, se eu não me engano, em 2018 que isso aconteceu. Por quê? Muitas vezes acontecia de o projeto andar, ser aprovado, eles colocavam no orçamento deles aquele valor do projeto, então assim, eles não podiam provar muito mais projetos, né, porque aquilo estava aprovado, e não se conseguia captar, aquele projeto morria, aquele projeto não acontecia, né, porque não tinha captação. Então, hoje, eles conseguem, até por instrução, eles aprovam assim, tenha já a possibilidade, tem carta assinada do patrocinador com interesse em bancar a parte aqui, tanto que você, com 20%, você já pode botar o projeto na rua. Se não conseguir o resto, você vai ter que adequá-lo, mas você já pode botar ele na rua. Isso é a ideia para acontecer, porque muitas vezes você aprovava o projeto e depois ele não acontecia, porque dentro do prazo você não conseguia o patrocinador para isso, a empresa que fosse fazer o incentivo. Então, esse é o principal. Agora, fora isso, porque você tem aqui um trâmite pelo projeto, deixa só o fluxo do processo. Você faz o protocolo do processo, aí você tem a admissibilidade que é vista por eles lá. Então, já no primeiro momento, se ele não estiver sendo feito de acordo com o que a lei estabelece, ele já não é nem admitido. Já tem um primeiro exame ali, ele já passa ali. Aí depois vão ver, depois que ele passou no primeiro exame geral, ele vai ver se toda aquela documentação que foi apresentada, apensa ao projeto, se ela está ok, se ela está certinha, se ela está de acordo com o que era exigido. Né? Não adianta querer inventar, né? Tem que seguir a legislação, não adianta, tem que seguir a legislação. Aí depois tem o departamento de aprovação da lei de incentivo, que ele vai analisar tudo aquilo, ver os projetos que tem e quais ali eles vão aprovar naquele momento, depois da análise de tudo isso, da admissibilidade e da análise do documento. Aí, tudo isso foi feito, aí tem a publicação no Diário Oficial da União. A partir do momento que você tem a publicação no Diário Oficial da União, esse projeto você pode partir você tem um certificado para poder partir para a captação. Conseguiu a captação de no mínimo 20%, o projeto começa a acontecer de verdade, né? Por isso que você já vindo com uma possibilidade de patrocinador antes, ele pula muito na frente dos outros. Ok. Uma pergunta até interessante aqui do Cláudio. No caso de associações ou empresas recém-criadas, elas têm direito a essa captação? Talvez exista já previsto um prazo legal, né, doutor Vantuil? Isso, até porque, olha só, primeiro, para falar de associações e empresas, né? Primeiro, hoje, empresas não podem captar. Hoje, somente associações sem fins lucrativos, ONGs, que podem captar projeto de incentivo fiscal. Tem até projetos também no Legislativo para permitir que a empresa faça. Até porque, muitas vezes, a gente vê empresas se utilizando de ONGs, de instituições sem fins lucrativos para captar para projetos para o seu fim, né? Então, a gente tem aí algumas empresas de marketing, algumas empresas de entretenimento que fazem vários eventos grandes, que elas, quando você vai ver lá no seu orçamento, parte daquele evento ele tem um patrocínio e parte do evento foi incentivo fiscal. Aí você vai falar assim, pô, mas como foi incentivo fiscal se ela não pode, pela lei, a empresa fazer? Ela arrumou uma instituição parceira que tem o objeto social, que desenvolve aquela modalidade para junto fazer aquele projeto com ela,
né? E aí, seguindo todo o rito da lei, ela consegue fazer isso e o projeto vai à frente e acontece, né? Esse é o primeiro ponto. Então, hoje, por lei, só associações sem fins lucrativos, ONGs, que conseguem fazer propor o projeto na qualquer um de incentivo fiscal. O segundo para não ter, você montar uma empresa somente para aquilo, vou montar uma empresa agora só para fazer esse projeto, vou fazer esse projeto, depois eu fecho, para ela não ter um caráter, esse não é o objetivo da lei. O objetivo da lei é que ela fomente vários projetos, que ela fomente a modalidade, que ela tenha um caráter social. Por isso que é muito importante na apresentação do projeto, não só o Ministério, no caso da Secretaria agora, não só a Secretaria, e aí em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, como também o patrocinador, o destaque do social do projeto, né? Porque esse é o objetivo final da lei. Então, para que você tenha esse objetivo, tem na lei hoje um impedimento que só empresas que a partir de 3 anos de existência, empresas não, desculpa, voltando a falar, associações ou outros, com 3 anos de existência que podem propor projetos. Então, antes de 3, se você criar uma empresa agora, uma associação agora, para desenvolvimento do voleibol de base no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, ou no município, né, qualquer que seja, para ela fazer a primeira proposição de projeto na lei federal, isso tem algumas mudanças de acordo com a lei estadual de cada estado, com a lei municipal também, tá? Nem todo mundo, mas para a lei federal de incentivo fiscal federal tem que ter no mínimo 3 anos. Ok. O presidente Tadeu, da Federação do Amazonas, está fazendo uma pergunta. Em relação ao caso da vela, a decisão da federação assumir a dívida da federação anterior atinge as federações estaduais que optaram pela decisão de fundar uma liga ou outro tipo de instituição para dirigir o desporto nos estados? Não, olha só, a dívida em primeiro momento da Confederação de Vela não respinga nas entidades abaixo, em primeiro momento, tá? Pode ser que no futuro, a gente nunca viu no Brasil uma coisa assim, mas os integrantes da confederação são as federações. Então, no final das contas, as federações podem ser responsáveis por essa dívida também, tá? Mas a gente não tem casos nesse sentido, tá? Então, a dívida da CBVela, ela não atinge as federações embaixo. Agora, o que aconteceu ali, e isso vai acontecer em qualquer entidade, não só do esporte, como empresa normal, que fizer esse tipo de manobra. O que aconteceu? Você tinha uma empresa aqui com dívida, e aí eu falei, ela tem muita dívida, vamos deixar ela aqui de lado e vamos montar uma nova, para fazer aqui a mesma modalidade, para se associar ao mesmo órgão que é o COB, para fazer, tem os mesmos componentes que são as federações, e tocou aqui. Isso se chama, para todo tipo de modalidade, na sua empresa, na sua associação, na sua confederação, na sua federação, fraude a credor. Então, pode ter um pouquinho de tempo a mais, um pouquinho de tempo a menos, o problema vai cair no seu colo. Eu acho até que pela demora do nosso judiciário, acho até que demorou muito a cair no colo, tá? E conseguiram, de uma certa forma, conseguiram desenvolver a vela ali na nova de uma forma legal até ali. Agora estão com um problema no colo, na mão, mas até ali conseguiu fazer o negócio acontecer. Eu já tive assessorando uma entidade esportiva, e aí era essa mesma coisa, né? Eu tenho um problema aqui, como é que eu faço? Eu entro aqui num parcelamento que tem, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu faço isso, faço aquilo. Aí, dentro de todo o panorama que foi me apresentado, eu fiz um parecer. Dentro desse parecer, eu expliquei o que aquilo ia acontecer, mas falei depois para ele, no parecer, eu botei nitidamente a consequência jurídica, a situação que aquilo ali demonstrava e qual era a atitude a consequência que ele podia ter com aquilo. No entanto, verbalmente, eu falei para ele, mas isso você vai ganhar um tempo.
Se você quiser fazer isso, é uma escolha sua. Você pode fazer. Porque até tudo isso acontecer, até as discussões no tribunais, até o entendimento ser mantido, você vai ganhar um tempo aí, 2, 3, 4, 5 anos. Vai depender aonde você cair, a agilidade do processo, as discussões que forem feitas, você vai ganhar um tempo aí para respirar. Agora, isso é o que você quer? Não é melhor tentar resolver tudo de uma vez e seguir em frente? Que foi o que aconteceu. Ganharam um bom tempo até, eu acho, na minha opinião, mas o problema agora está no colo. E é um risco que todos correm, né? Na verdade, qualquer instituição, né? Qualquer entidade corre esse risco e se não fizer o projeto de forma tecnicamente bem feita, o ônus recai sobre o proponente, né? E aí, Renato, sem querer puxar sardinha, é muito importante observar o trabalho que a CBV faz. A CBV hoje, eu assessoro, eu ajudo várias entidades do esporte olímpico. A CBV hoje, a situação financeira e jurídica da CBV é de longe a melhor hoje do esporte olímpico, tá? A CBV hoje, e isso é muito difícil, a gente tem hoje confederação importante e não tem nem escritório, porque não tem condições de ter. Entendeu? A gente tem confederações importantes que não tem condição de fazer nada, porque tem dívida que não consegue deixar fazer nada, e aí eu nem culpo a gestão que está lá agora, porque ela está amarrada, ela não tem o que fazer, ela não consegue ter, ela não consegue... É uma herança, né? É uma herança. É isso. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, e eu acompanhei algumas questões de vocês, de renovação de contrato pós-Olimpíada, né, que era um momento que a gente sabia que o esporte brasileiro ia sofrer um pouco, esse momento agora. Então, assim, é importante valorizar que, apesar de tudo isso, a CBV consegue se manter aí. Lógico que sofre, não tem as mesmas receitas de um ciclo olímpico, que era outra situação. O Brasil mudou, as coisas mudaram, as empresas mudaram, a gente está passando por uma nova dificuldade enorme, né? E a CBV, nesse momento, em vez de se recolher, está tentando fazer projetos como esse da Cartilha para ajudar os clubes, para fazer as coisas acontecer. Isso é por isso que está assim. Entendeu? Então, assim, realmente, sem querer puxar a sardinha, porque eu assessoro várias entidades, não só do futebol, como do esporte olímpico, e realmente, como o esporte olímpico é no Brasil hoje, é de se aplaudir a manutenção, segurar ali na unhas e dentes o que está sendo feito aí hoje na CBV, ela conseguir se manter bem, porque hoje você, se pegar lá, qualquer presidente de federação, qualquer atleta, pegar lá o orçamento da CBV e ver lá tudo, tem um valor significativo de incentivo fiscal da CBV. Mas por que ela pode fazer isso? Porque tem a certidão, porque cumpre, porque tá limpa lá, tá direitinha para poder fazer. Se não tivesse, não teria. E aí pode ter certeza que ia sofrer muito mais. Não só isso, né, mas também toda a regulamentação de compliance, que é uma prática relativamente recente, né, e que várias empresas brasileiras já adotaram e implementaram. Em muitos casos, a empresa não investe em quem não tenha esse tipo de regulamentação, de práticas, né? O próprio Banco do Brasil nos exige isso, a Gol nos exige isso. Então, é todo um processo, é todo um contexto que você tem que se adaptar para sobreviver, não tem saída, né? Não tem almoço grátis, né, Matheus? Não tem. E tem coisas, né, Renato, que a gente que está aí no dia a dia do esporte, a gente entende um pouco melhor, mas ou para um torcedor, quem não acompanha muito o dia a dia, é complicado, né? Eu vi um dia desse uma notícia que a entidade poderia apertar mais a questão de pagamento e por aí vai e tudo. Eu vejo o esforço que vocês fazem aí para tentar acertar isso o máximo possível, dentro de uma realidade que o esporte continua acontecendo. Porque a gente tem uma realidade hoje no Brasil que, se a gente seguir, infelizmente, não dá para a gente empregar os padrões do futebol no esporte olímpico hoje. Se a gente fizer isso, quebra. No futebol já está quebrando. Se a CBF já tem pronto há muito tempo o fair play financeiro, como tem na Europa hoje.
Se ela aplica aqui no Brasil, o fair play financeiro hoje, acabou o Campeonato Brasileiro. Vão 5, 6 equipes jogar o Campeonato Brasileiro. Entendeu? E aí você não tem equipe para jogar. Imagina isso nos esportes olímpicos. É muito diferente a realidade. E hoje vocês já fazem lá várias normas, várias regulamentações, várias situações para tentar dar, dentro do possível, a maior segurança para os seus membros, seus atletas, as competições que você desenvolve, dentro do possível, a maior segurança. Agora, a gente tem que entender que o esporte tem que continuar, tem que fazer dentro do padrão que o Brasil tem. Podemos melhorar? Sempre a gente pode melhorar. Sempre a gente pode fazer um pouco mais. Sempre a gente pode tentar fazer um pouco mais. Mas dentro de uma condição. As pessoas têm que entender toda uma conjuntura, né? Não é só o seu caso específico. Na Superliga, Série A, Série B, nós já praticamos o fair play financeiro. Você ajudou, inclusive, a implantar isso. E nós estamos numa luta, né, para colocar isso em prática. É um trabalho de formiguinha, mas que contribui para o fair play, contribui para a lisura das relações, né, profissionais. Voltando para as perguntas aqui, o JC ficou com dúvida com relação à utilização de emenda parlamentar com recurso captado. Ele pede para você voltar ao tema, doutor Vantuil. A emenda parlamentar, deixa eu entrar aqui um pouco mais nela na parte. Aqui. A emenda parlamentar, ela é o seguinte, o deputado, o seu deputado do seu estado, e tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, ele tem um valor estipulado através do orçamento anual da União, ele tem um valor estipulado que ele pode destinar a emendas parlamentares, né? Desse valor, tem lá um percentual, se eu não me engano é 50%, ele tem que ser destinado à saúde e educação, tá? Que o esporte, se for um projeto bem elaborado, e a gente já fez isso, pode encaixar dentro desse percentual também, porque o esporte, ele se for, dependendo do tipo de projeto que for, ele atende à saúde e à educação, tá? Mas tem ali que se ajustar para isso. E outros 50% porque ele entende de importante para o desenvolvimento do seu curral eleitoral. É isso, vamos chamar assim, dos projetos que ele entende que pode ser interessante dentro do seu estado, dentro do seu município, dentro da onde ele ou do seu esporte, né? Se for um deputado que venha do voleibol, vamos dar exemplo, que possa incentivar o deputado federal, ele pode incentivar projetos em todo âmbito federal de voleibol, vamos dar exemplo, para fomentar. Então, e isso tem a sua prestação de conta? Tem a sua prestação de conta, vamos explicar aqui como é que faz, tem a elaboração do projeto, mas é uma forma muito, muito, muito mais simples do que a lei de incentivo ao esporte. Para você pedir isso, é fazer uma carta endereçada a esse deputado solicitando e anexando o projeto. Ponto. Com essa carta, ele vai preencher um formulário que ele tem lá. Agora, tem que ficar atento, todo ano esse deputado ele tem um prazo para apresentar essas emendas parlamentares para que ela possa ser exercida no exercício seguinte. Então, é bom entender isso, essa cartilha vai estar explicando tudo isso. E aí ele apresenta isso, o deputado topou, assinou, botou ali, ela está pronto. Ela tem que... E aí, antigamente, você tinha... eu tenho até que ver como é que está isso agora. Mas ela era uma... Muitas vezes o deputado ele apresentava aquela emenda e, às vezes, ela não era executada, porque o orçamento da União ele se mexia e tinha vezes que tiravam dali, botavam em outro lugar, e algumas emendas elas não se concretizavam, porque não teve recursos para a concretização daquela emenda. Hoje não, a emenda é impositiva. Se for apresentado, for aprovado dentro do negócio, ela tem que ser exercido. Entendeu? Então, é um trâmite, a cartilha, se Deus quiser, o mais rápido possível vai estar com vocês, mas lá vai estar muito detalhado isso, mas é um trâmite muito mais fácil de vocês fazerem, é uma forma muito mais fácil de captação. Ressaltando novamente que tem que ter certidão. Nenhuma verba pública
pode ser destinada sem certidão. Mas tendo a certidão, ela é fácil, rápido, é como eu falo aqui com alguns clientes. Bota o deputado debaixo do braço e corre atrás dela. Aqui a gente explica como você vai conseguir. A grande vantagem disso, né, doutor Vantuil, é que todos os estados brasileiros têm representantes, né? É isso. Todos os estados têm deputados. Então, basta identificá-los e achar o caminho, né, de conseguir apresentar isso e conquistar, né, esse recurso através da emenda, não é isso? É isso. Tá bom. O Victor Almenara, ele coloca aqui que a lei de incentivo é um caminho fértil para o desenvolvimento do voleibol no interior. O número potencial de talentos que não se desenvolvem por falta de oportunidade e falta de democratização do esporte ainda é muito alto. Notáveis são as conquistas dentro e fora da quadra. Doutor Vantuil, existe um banco de dados de projetos que ajudaria as pequenas micro-regiões na fomentação, talvez sejam modelos, né, de projetos. Regiões onde a captação é mais difícil, e aí ele pergunta a mim se há a possibilidade, junto com a cartilha, da criação de um banco de dados com modelos de projetos aplicáveis às pequenas regiões do país. Isso. Você conhece esse banco de dados? Segundo, ele propõe que a CBV disponha desse banco. Não tem. Isso aí é um modelo, assim, você tem lá, como vai ter na cartilha, como você faz, mas cada projeto é um projeto, cada projeto tem a sua especificidade, cada projeto tem o seu detalhamento. Não tem como assim, esse aqui é igual a esse. Lógico que você tem que seguir lá o rito da lei, os procedimentos que vão estar todos detalhados na cartilha, mas você seguindo isso, cada projeto tem a sua situação. O que aconteceu com a entrada até do Bolsonaro é que, não sei se foi uma portaria, eu tenho que verificar, porque já tem um tempo, foi logo no início, ele destinou essa regra, ele mudou um pouco a regra, porque antes o projeto era apresentado, o comitê lá do Ministério dos Esportes, na época, escolhia os projetos dentro daquela regra toda, dentro das aprovações, passando por aquele processo que eu falei aqui para vocês até a publicação no Diário Oficial da União. Hoje, ele coloca como prioridade projetos para áreas mais carentes, projetos de formação. Então, assim, o Nordeste hoje ele tem uma preferência a um projeto na área Sudeste, né, para se fazer. Lógico que se um projeto da área Sudeste foi apresentado direitinho, já tem lá o interesse de patrocinador, tem tudo, eles vão aprovar, porque tem verba para isso, tem lá a liberação do imposto já aprovada dentro do orçamento para esse tipo de negócio. Eles vão aprovar, não tem problema. Mas se tiverem dois projetos concorrendo ali, de momento, de tudo, só vamos aprovar um por algum motivo, é a mesma modalidade, é o mesmo tipo de projeto, muito provavelmente essas áreas hoje, por essa determinação do Bolsonaro, vão ser contempladas primeiro. Então, assim, essas áreas carentes hoje, por essa determinação, elas são até prioritárias, desde que você apresente o projeto, faça tudo direitinho, de acordo com o que determina a legislação. Perfeito. Tem aqui um representante da ONG Vivendo o Esporte, não tem o nome dele, tem só da entidade, e ele pergunta o seguinte: após encerrar a captação de 100%, quanto tempo, mais ou menos, para começar a executar o projeto? Como é que funciona essa questão aí da pós-captação? Não, olha só, se você tiver 20% captado, o projeto já pode ir para a rua, entendeu? Aí você pode ir captando o resto até com o projeto já começando a acontecer. Lógico que, se você não captar o restante, você não vai ter dinheiro para tocar o resto do projeto. Então, você vai ter que adequar, você vai ter que saber que aquilo não vai... Você vai ter que adequar o projeto até aquela receita que você tem. Mas, a partir do momento, saiu no Diário Oficial da União, a aprovação do projeto, e o recurso já está disponível, o projeto está para a rua, pode botar. Vai ser abrir, de acordo com quem tem lá, uma conta específica para depósito, né? Também de forma determinada aqui, é uma conta específica, uma conta que depois você vai ter que apresentar tudo isso na prestação de contas. Você vai abrir uma conta e a empresa vai fazer o pagamento do incentivo fiscal e ela, através da publicação no Diário Oficial,
e você já vai ter o recurso para tocar o projeto. Se conseguiu 100%, você vai fazer o projeto 100% um dia, começa a tocar ele um dia depois se tiver o recurso, a captação um dia depois de publicado no Diário Oficial da União. E se tiver 20%, já pode fazer também, e captar durante ele o restante. Se não conseguir, você vai ter que adequar o projeto. É isso que você vai ter que fazer. Mas existe algum prazo para essa continuidade da captação? Porque tem prazo. Meu entendimento era que a partir do momento que você começa a executar o projeto, você já não pode mais captar. Não, pode. Você tem prazo de captação, tem. Até no próprio projeto aprovado, depois de aprovado, você tem um período. Eu não tenho certeza agora se é um ano, alguma coisa assim, tem que ver. Mas você tem um período para captar. Senão, você vai ter que... você entra de novo lá para refazer o certificado, eles publicarem de novo, como já está tudo pronto, está tudo certinho, e você mostrando. Se você não captou nada, ou se você não tem, se você não quer fazer daquela forma, eles não vão fazer. Mas se você mostrou que aquilo está a vias de acontecer, eles publicam novamente no Diário Oficial da União para dar novo prazo para você. Entendi. Bom, aqui o presidente Cimino faz uma nova pergunta. Nessa transação tributária, neste momento de excepcionalidade, uma sede que já está penhorada no processo pode entrar como garantia da nova negociação? De volta àquele tema lá da renegociação de dívidas tributárias, né? Então, a pergunta dele nessa transação tributária, nesse momento de excepcionalidade, uma sede que já está penhorada no processo pode entrar como garantia na nova negociação? Se ela tiver penhorada por dívidas tributárias, com certeza, porque ela vai ficar liberada. Ela vai ficar liberada, pode ser garantia, não tem dúvida nenhuma. Se ela for por outros tipos de dívida, pode ser analisada, mas possivelmente não. Possivelmente não. Mas se ela tiver com penhora de dívidas com a Receita, dívidas tributárias, na hora que você apresenta isso, você vai falar, ó, ela vai ser liberada. A hora que aceitar essa transação tributária, ela está limpa, essa sede. E aí, com certeza, ela pode servir como garantia. Ok. Várias pessoas parabenizando o Vantuil pela fala, pelas informações, agradecendo. Bastante gente ansiosa pela cartilha, bastante gente querendo que a cartilha fique pronta logo, pedindo que sejam informados. Não sei se eu dado errado, mas eu estou fazendo aqui uma... antes da hora, ainda não está tudo fechado, mas dentro do escopo do trabalho, tem algumas apresentações, alguns seminários que a gente se dispõe a fazer para falar sobre, de forma pessoal, a hora que a gente puder fazer isso, de forma pessoal, para detalhar mais, com uma apresentação aí da cartilha da CBV, específica da CBV, com o que a gente vai poder fazer também em algumas regiões. A ideia é dentro do possível, dentro do orçamento, mas está englobado lá. Lógico que essa situação, o Radamés pode falar melhor, está dentro de uma possibilidade de poder organizar esses eventos, as coisas acontecerem, mas está dentro poder eventos para explicar melhor de forma pessoal isso com a nossa equipe toda, tá? Porque eu represento o nosso escritório que tem, e algumas pessoas que têm dentro desse projeto, e aí o Radamés vê na proposta, o nosso escritório é especializado em esporte, trata muito dessa questão de incentivo fiscal, mas para um projeto desse, a gente trouxe também algumas assessorias de pessoas que trabalharam anos dentro do Ministério dos Esportes, na lei de incentivo ao esporte, que são pessoas que sabem do detalhe do trâmite, elas que colocaram aqui, elas que nos ajudaram esse tempo todo, né? Porque, mal ou bem, nós somos terceiros ajudando nisso. Mas quem está lá dentro fazendo, que fez isso durante muito tempo, né? Estão nessa equipe com a gente ajudando esse projeto. Então, vocês vão ter um projeto onde tem muito detalhe, muitas coisas, escrito por pessoas que tiveram lá dentro, né, na Lei de Incentivo do Esporte Federal, no Ministério dos Esportes, fazendo isso durante muito tempo. As pessoas também vão estar disponíveis para isso quando se acontecer, se a gente tiver a possibilidade de acontecer, para poder explicar também. E aí, com essa questão virtual, a gente pode fazer um virtual também com uma equipe maior, né? Facilita.
Inclusive, Vantuil, você citou aí algumas vezes a questão da nossa eficiência, nossa competência com relação à colocação dos projetos, à execução dos projetos da CBV. E aí eu queria citar nominalmente aqui o Marcos Aurélio, que está presente aqui na live. Ele é o gerente dessa unidade, cuida disso há anos, com maestria, desde o iniciozinho lá da legislação. Ele e a equipe dele estão acompanhando a live aqui, e é bem bacana o trabalho que eles desenvolvem, o suporte que eles dão para muitos dos presidentes de federação quando precisam, quando tem dúvida. Certamente a cartilha vai ajudar em muito ao trabalho de todos, né? E aí, antes da gente finalizar, porque a gente já está chegando perto do nosso limite de tempo, eu queria pedir para o Radamés falar algumas palavras antes de você se despedir, doutor Vantuil. Só um minutinho, Radamés. Eu quero mandar um abraço para o Marco Aurélio, conheço ele bem, e ele é a pessoa assim, que vai poder ajudar muito no trabalho, criticar o trabalho, é uma pessoa que ele sabe o trabalho que ele faz aí, é maravilhoso. E se eu errei alguma coisa aí, Marco Aurélio, dá um desconto, você é mais fera do que eu nisso. Não, eu estou muito feliz com essa palestra, principalmente por a gente ter contado aqui com 150 pessoas interessadas em saber como proceder, porque a gente sabe que a cada dia está mais difícil recursos, né? Principalmente para o esporte. Amanhã nós estamos tentando aprovar a PL 2824, em que eu peço, se todos vocês puderem colocar alguma coisinha de apoio nas mídias sociais. É fundamental pressionar os deputados dos seus estados, porque o esporte é sempre a última categoria a ser olhada com carinho por parte dos políticos. Então, é fundamental que a gente tente aprovar amanhã essa PL. Nós tivemos participações de pessoas importantíssimas a nosso favor, como foi o caso da senadora Leila, que está nos ajudando muito lá em Brasília, e está dando um apoio muito grande ao esporte, e amanhã é um dia fundamental para a gente. E gostaria de dizer que o Vantuil já adiantou para os senhores, como o Brasil é um país imenso, né? E as realidades das nossas regiões são bem diversas. A gente, em conversa com o Carlão, com o Renato e com todos os demais da CBV, a gente tem pensado seriamente na possibilidade de, tanto na parte técnica quanto na assessoria jurídica, em diversos segmentos, a gente passar a fazer as nossas palestras dirigidas para a realidade de cada região. Então, na parte técnica, pode ser que para o Nordeste seja mais importante a gente fazer cursos dirigidos para a base, e pode ser que no Sul seja melhor ser um trabalho de equipes de alto nível, de alto rendimento. Pode ser que para o Norte e Nordeste seja mais importante a lei de incentivo dirigida aos deputados, né? Não a lei de incentivo meu Deus do céu, fugiu agora aqui a emenda parlamentar de um deputado pode ser mais importante no Norte e Nordeste, e pode ser que no Centro-Oeste ou na região Sudeste mais importante seja a lei de incentivo municipal, e pode ser que no Sul seja estadual. Então, a gente vai direcionar de acordo com os interesses de cada região, né? E fico muito feliz de saber que nós temos representantes de todos os estados, de diversos clubes, né? Nós temos recorde de participação dos nossos presidentes de federação, né? A gente tem cerca de 14 presidentes de federação aqui, né? A gente tem em outros estados que a gente sabe que a figura, né, do vice-presidente, do diretor técnico é tão importante quanto. E então nós temos aqui também vários vice-presidentes presentes, vários diretores técnicos, vários dirigentes de clubes. Então isso demonstra a seriedade com que as pessoas encaram essa situação. Então, agradecer ao Vantuil, nós vamos tentar acelerar a cartilha, nós vamos tentar acelerar essas apresentações para eles, principalmente nesse momento que o pessoal ainda tem uma certa
disponibilidade de poder acompanhar essas nossas palestras e tal, para que ele possa, em breve tempo, estar vindo aqui e ajudar a todos vocês nessa captação. E dizer também que o Renato frisou muito bem, nós temos um gigante dentro da CBV também, que é o Marco Aurélio Gonçalves, que ele está lá para tirar qualquer dúvida, ele com a sua equipe, naquilo que puder fazer dentro da disponibilidade de tempo que ele tem, porque todos os projetos da CBV já tiram o Marco Aurélio aí horas e horas e horas, mas ele está à disposição, todos os presidentes que precisaram, o Marco Aurélio já ajudou, e eu tenho certeza que com a cartilha do Vantuil e mais a ajuda lá do Marco Aurélio e equipe, vocês vão estar bem servidos, e se Deus quiser, todos nós vamos começar a ter um pouquinho mais de recursos para a gente sair dessa situação difícil que o esporte se encontra. Muito obrigado a todos. Obrigado, abraço. O Vantuil? Oi. Pode se despedir antes da gente fechar, se você quiser. Alô, deu uma falhada aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim. Travou? Sim. Ok. Tá, é porque a internet aqui deu uma falhada, porque tem um jogo importante aqui no Rio, tá todo mundo na internet, porque não vai passar pela televisão, vai passar só no YouTube. Então deve estar, a internet agora deve estar bombando aqui. Deu uma falhada. Mas assim, eu quero agradecer essa oportunidade, Renata. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Essa questão, não só pensar nesse momento, numa forma de ajudar a captação de recursos. Infelizmente, a gente está focando na questão pública agora, porque a grande receita do esporte olímpico é essa, mas a gente possa, alguma hora também, organizar alguma coisa para o privado, né? Que a gente consiga crescer o incentivo privado para o esporte olímpico no Brasil. Eu acho que é um trabalho, é um legado muito grande que a CBV vai deixar, essa cartilha aí, fora tudo que já fez, né, para o esporte. E eu acho que, assim, eu me sinto grato de estar ajudando esse trabalho, ajudar a CBV no seu desenvolvimento já há algum tempo, em algumas outras questões específicas. Me coloco à disposição também, Renato, Radamés, para outros assuntos jurídicos específicos do esporte, caso vocês queiram aí. A gente sabe, vocês sabem bem aí o campo que eu atuo. E agradecer, eu acho assim, e parabenizá-los por esse trabalho que vocês estão fazendo aí, esse tempo todo. Gente, eu acompanho, voltando a falar, muitos clubes de futebol, muitas entidades de futebol e muitas entidades olímpicas. O esporte olímpico, o futebol já não é fácil, mas o esporte olímpico no Brasil, tocar aqui não é fácil. A gente não tem incentivo para isso, a gente não tem incentivo privado. As pessoas não conseguem enxergar o esporte como um fator social, de desenvolvimento da pessoa humana e também como a questão do Brasil, de representação do Brasil no mundo. Olha como o vôlei já representou bem o Brasil no mundo, né? Perante o mundo, a potência, tudo que a gente sofre, tudo que a gente faz aqui como cidadão brasileiro, e o vôlei aí trouxe para a gente de alegria. Mas, infelizmente, a gente não tem isso, nem do governo, né? A gente tem alguns incentivos, vivemos disso hoje, mas, infelizmente, não temos do governo a atenção merecida, o esporte, de forma geral, e muito menos as entidades privadas. Agradecer e apoiar realmente, como fizeram aqui no começo, as poucas que ajudam e incentivam o esporte, tem que estar sempre lembrando delas, apoiando e ajudando, e então, continuar o trabalho que vocês estão fazendo aí. E se eu puder ajudar, não no dia a dia, ajudar aí nessas lives, da forma que for, eu estou à disposição, é um grande prazer. Além da minha profissão, eu acho que é uma questão importante para mim, é a satisfação fazer isso. Muito bem, obrigado, doutor Vantuil. Obrigado. Meu recado final é só um lembrete a todo mundo. Amanhã vamos ter a live com o doutor Leonardo Andreotti para falar a respeito do Tribunal de Justiça Desportiva. É um tema bastante importante.
É um tema muito interessante para a gente poder participar. E na sexta-feira, para fechar essa semana, vamos ter aquela live via YouTube com os atletas do Hall da Fama da praia. E nós temos muitos atletas no Hall da Fama, nós tivemos que dividir. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença e até amanhã. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite.